Bora conferir aqui no Taon Sport TV, também treino do Flamengo e últimos detalhes da presença de Pedro, que é muito importante para o Flamengo, a nação e todos os torcedores, até os antes. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar o parceiro em nossos trabalhos. Vamos compartilhar, ajudar. Para quem é torcedor do rubro-negro, que gosta do vídeo e gosta sobre as atualizações dia após dia do nosso Flamengo. Porque aqui a gente vive e respira Flamengo. E se você é apaixonado pelo Flamengo, vai curtir, beleza? Compartilha, comenta pra gente interagir. Vamos dar uma olhada aqui? Detalhe importante. Sport TV, Grupo Globo, link na descrição e bora lá. Semana agora começa a loucura, meus amigos. Vamos falar de Flamengo? Já dei o spoiler do Pedro, hein? Treinou ontem. Vamos trazer o Marcelo Correge direto da Gávea para saber o tamanho dessa boa notícia. Qual que é a projeção do Flamengo para o retorno oficial desse jogador tão importante. Correge, bem-vindo ao Taon. Oi, Joana. Boa tarde para você, boa tarde a todos ligados no Taon. É verdade, otimismo em relação à volta do Pedro ao time do Flamengo. Depois de tanto tempo, ele se lesionou em setembro do ano passado, quando estava a serviço da seleção brasileira. Em todo esse período do Felipe Luiz ainda não jogou, é uma lesão séria de ligamento cruzado no joelho esquerdo. Então o Pedro vem fazendo essa recuperação já há um bom tempo. Ontem ele foi, enfim, liberado para fazer 100% das atividades com o restante do grupo. Já vinha treinando com bola desde a época da semifinal do Campeonato Carioca, mas ainda sem a liberação para fazer tudo. E ontem, enfim, ele começou a fazer isso. Hoje, no treino da manhã, também fez. Então o Pedro tem uma expectativa de volta aí para o dia 9 de abril, segunda rodada da Conmebol Libertadores, contra o Central Córdoba da Argentina, no Maracanã. A gente sabe que o Flamengo estreia fora de casa na Conmebol Libertadores contra o Deportivo Táchira, lá em São Cristóbal, na Venezuela. A viagem está marcada para amanhã. O time do Flamengo ainda vai treinar aqui no Rio de Janeiro, depois segue num voo que para em Manaus e depois segue para a Venezuela. Em relação a esse time, a gente sabe já que o Flamengo e o Felipe Luiz têm o que estava mais ou menos à disposição na estreia do Campeonato Brasileiro, que foi aquele empate em 1-1 com o Internacional. O Gerson, inclusive, não estava ali liberado para jogar, mas há expectativa de que ele possa enfrentar o time do Deportivo Táchira. Eu tenho uma outra informação a respeito de reforços nesse elenco rubro-negro. Já é uma história que está rolando há um bom tempo. O Jorginho, volante, 33 anos de idade, jogador do Arsenal da Inglaterra, da seleção italiana. Ele esteve por aqui na última data FIFA, conversou com a diretoria rubro-negra e está tudo muito alinhado para ser o reforço do Flamengo em breve, viu, Joana? Ah, isso é importante. Isso é importante também. Reforço nunca é demais, né, Correge? Com esse calendário apertado para o Flamengo, cheio de competição. Cacildes, assim Munsur falaria. Pedro domina a imprensa em todo o Brasil e o mundo. Vamos conferir aqui um trecho do vídeo do SBT Esporte, a Amandinha, botafoguense, Lucas Pedrosa, vascaíno e Vene Casagrande, flamenguista igual nós. Vamos conferir últimos detalhes e a zoeira, resenha que rola entre os três. Direito de imagem SBT Esporte, link na descrição também. E bora lá! Até porque o maior adversário do Flamengo para esse duelo de quinta-feira será a logística, não é nem o próprio adversário. E o Flamengo estreia na Libertadores. O jogo do Flamengo é na quinta, o jogo que vai ser lá na Venezuela. A equipe já começou a preparação e no treino de ontem teve um retorno de um jogador muito importante. A gente vai ver a reportagem e na volta a Vene tem drone. Tem drone? A melhor notícia que o torcedor rubro-negro poderia ouvir. Rodou. Vem agora. A volta de um jogador nunca foi tão aguardada pela torcida do Flamengo. Abril chegou e esse retorno parece cada vez mais próximo. Depois de 7 meses, Pedro finalmente foi liberado para treinar com o restante do grupo. Nas redes sociais, o atacante comemorou, de volta. Estava com saudade de estar junto a todos. Pedro é desfalque no time desde setembro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no joelho a serviço da seleção brasileira. Durante os meses, o camisa 9 passou por diversas etapas. Esse ano ele foi liberado para iniciar os trabalhos com a preparação física no campo, o que já animou a torcida.
O retorno dele seria apenas para o Mundial, em junho. No entanto, o jogador tem evoluído bem e a expectativa é que esse mês Pedro já esteja à disposição para Felipe Luiz. Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto, né, porque ele está na fase aí final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril. Com o restante da equipe, Pedro pareceu bem à vontade e disposto. O jogador já vinha trabalhando com bola no campo há algumas semanas. E se tudo continuar assim, os flamenguistas logo terão camisa 9 de volta nos gramados. Durante a viagem do rubro-negro, o centroavante vai continuar treinando com um grupo que não irá disputar a Libertadores. Mesmo fora, em 2024, Pedro disputou a artilharia com 30 gols, além de ter a melhor média desde que estreou no profissional, com 32 gols em 45 partidas. Ainda sem o camisa 9, o Flamengo se prepara para estrear na Libertadores. O time enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, na quinta-feira. A equipe viaja na quarta para começar a, quem sabe, sonhar em conquistar a América. Muito bem, Vene Casagrande, boa tarde pra você, Lucas Pedrosa, você de casa, boa tarde, hashtag SBT Esporte Rio, assim você conversa com a gente lá no Twitter. Vene Casagrande, que boa notícia, hein? E Pedro já ali conversando com a bola, isso é uma notícia maravilhosa. Você falou na estreia do Flamengo que tá faltando ele, né, pra esse brilho do Flamengo ficar mais intenso, né? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa, todo mundo que está aí nos assistindo. Pois é, tá faltando um jogador com as características do Pedro, aquele jogador matador. Porque atualmente no setor ofensivo do Flamengo, nenhum jogador tem essa característica de chegar na frente da área e botar a bola para dentro, perder poucas oportunidades. A gente tem visto isso, é muito mais característica, não quer dizer que o jogador seja pior ou melhor, nada a ver. O Pedro, ele é centroavante de ofício, inclusive eu considero o Pedro o melhor centroavante do futebol brasileiro. Claro, fica sempre a dúvida de como ele vai retornar após uma lesão como essa, que foi uma grave lesão, mas querendo ou não, ele retorna antes do previsto, porque o prazo inicial era de pelo menos 9 meses, e se a gente fizer as contas aí, 7 meses, ele operou em setembro e está retornando em abril. Então fica essa expectativa do Pedro, eu acho que essa daí é a melhor notícia para o técnico Felipe Luiz, e o treinador ele pode considerar como reforço, porque ele ainda não teve a oportunidade de trabalhar com o Pedro, ou seja, será novidade, e eu fico curioso para saber como o Felipe Luiz vai montar o Flamengo com o Pedro. Porque se a gente analisar o Flamengo tem uma característica atualmente com o Felipe Luiz, o Pedro uma mais marcação 10. de uma intensidade muito grande. Embora o Pedro tenha evoluído isso já com o Tite, ele 100%, mas não é né? a principal virtude dele, essa intensidade, essa marcação a todo momento. Então o Felipe Luiz ele também vai ter que trabalhar isso, ele vai ter que se encaixar o estilo de jogo do Pedro. O Pedro tem que ser titular, isso aí, sem sombra de dúvidas, ele bem fisicamente, ele tem que ser titular. Agora o Felipe Luiz ele precisa estudar e analisar o Flamengo, que ele tem em mãos, para poder montar a melhor equipe possível em cima do Pedro. Então, acho que é o melhor reforço que o Felipe Luiz poderia ter. Eu considero o melhor reforço, a melhor notícia do semestre, tendo o retorno do Pedro, mas fica sempre a dúvida nesse momento, de como ele vai voltar. Então, o torcedor rubro-negro precisa ter um pouco de paciência em relação a isso. Esse do telão não é a melhor notícia do semestre? Não responde agora. Eu considero do segundo semestre. Do segundo, mas só vem no segundo? Calma aí. Ô, Pedrosa, como será então que vem o Flamengo quando tiver o Pedro de volta? Como que você acha? Olha, Quem que sai? Eu acho que naturalmente o Felipe vai acabar utilizando 2 pontas e um centroavante. O Plata na direita, o Cebolinha eu acho que quando tiver 100% vai ser o titular da posição e o Pedro no ataque. Então ele vai ter que montar aí o meio-campo talvez com Pulgar, Gerson e Arrascaeta ou Pulgar, Gerson e De La Cruz. Eu acho que o Arrascaeta, nessa história toda, ele vai acabar sobrando pela falta de intensidade na regularidade física dele. E talvez isso até o faça sentar no banco por esse ser o motivo, Eu acho que sim. E o De La Cruz também, que é um cara que acaba inclusive, eu acho que o próprio Arrascaeta tem noção disso, porque em uma entrevista coletiva o Felipe Luiz revelou que foi à casa do Arrascaeta conversar com ele sobre isso, que em determinado momento ele ficaria no banco de reservas, e entra muito naquilo que a gente vem falando, característica. O Arrascaeta ele não é intenso. E o time do técnico Felipe Luiz é extremamente intenso. É questão de característica, não quer dizer que o Arrascaeta não serve mais. Porque em jogos em casa, eu acho que ele pode até colocar os dois, mas em jogos onde o Flamengo vai ser muito exigido,
ter dois jogadores com as características do Pedro e do Arrascaeta dificultam muito a marcação sem bola. Eles não são caras que conseguem preencher espaços muito grandes. O Pedro até se esforça, mas é lento. Então, para a equipe adversária, fazer o balanço fica mais fácil. Aí você tem o Pedro na frente, o Arrascaeta que não marca também atrás do Pedro, você perde dois jogadores na marcação sem bola e isso não tem a ver com o jogo do Felipe Luiz. Vene Casagrande, tem novidades? Era disso que eu tava falando, contratação do Jorginho. Então, o colega Paparazzo Rubro-Negro noticiou primeiramente que no domingo José Boto se reuniu novamente com um dos empresários do atleta. Foi uma conversa muito mais padrão para manter os contatos. Existe já um acordo verbal entre Jorginho e Flamengo, só que esse pré-contrato ele só vai ser assinado depois do dia 15 de abril. Foi, entre aspas, um pedido do atleta, os representantes levaram esse pedido para o atleta. O Flamengo está extremamente confiante já para ter o Jorginho, só que quer tê-lo já para o Super Mundial. Então, quando você me perguntou se é para o segundo semestre, eu vou considerar para o segundo semestre, porque eu acho muito difícil o Jorginho conseguir vir antes do término do contrato dele com o Arsenal, que vai até o dia 31 de junho. Se o Flamengo conseguir, maravilhoso. Mas também, se não conseguir, não vejo nenhum problema. Você ter paciência, até porque é um jogador que está finalizando a temporada europeia, né? Então eu acho justo até ter uma preparação especial para ele conseguir finalizar bem o segundo semestre aqui no futebol brasileiro. Então, te respondendo, o Pedro é a melhor notícia do primeiro semestre e o Jorginho a melhor notícia do segundo semestre. E os dois, a melhor notícia do ano, talvez. Lógico, Flamengo causa e Pedro está dominando a imprensa internacional, nacional, local, a paulista, a carioca. E você sabe que ele vai causar mesmo. Em campo, dentro de campo. E se eu não me engano, agora parece que quarta-feira, já depois do jogo contra o Vitória no final de semana, o segundo jogo da Libertadores, Pedro pode estar em campo. Essa é a nossa novidade. E isso vai ser bom pra gente. Vamos ver, avaliar em qual nível ele tá, quanto tempo ele precisa. Felipe Luiz vai dar minutos para ele ganhar e chegar a 100%. Meu, a gente vai chegar no Mundial e a gente vai ganhar todas. Mundial a gente vai mais longe possível. Quem sabe, vamos beliscar esse troféuzinho aí, ó. Oh, Deus, vai dar certo. Mas é isso aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho. Meta o dedo no like para ajudar a gente. Nossos trabalhos árduo e duro aqui. Fechou? Compartilha com torcedores aí, rubro-negro. Os antes também gostam de assistir o Flamengo. A torcida maior mesmo são os antes. Nós somos a segunda maior. De clube, não tem maior do que a do Flamengo. Agora só os antes. Comenta. Vamos interagir aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.